Boa tarde pessoal. Mais um dia da leitura do livro Uma Vida com Propósito, 30º dia. Faltam apenas 10 dias para a gente terminar a leitura desse livro, que já transformou minha vida, que já me trouxe grandes ensinamentos, já contribuiu bastante para mim e espero que para vocês também. Então vamos lá. 30º dia do livro Uma Vida com Propósito, formado para servir a Deus. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Jó 10:8. Você foi formado para servir a Deus. Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Alguns animam, correm, alguns saltam, nadam, outros escavam, outros voam. Cada um tem um papel especial a desempenhar conforme foi moldado por Deus. O mesmo ocorre com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam: para que propósitos? Como será usado esse prédio? A função pretendida sempre determina o formato do prédio. Antes de Deus criar você, Ele decidiu que papel queria que você desempenhasse no mundo e moldou com as características essenciais ao cumprimento dessas tarefas. Olha só que extraordinária essa promessa de Deus para as nossas vidas. E por quê? Porque sabe aquelas suas características que você não gosta, que você acha que são defeitos, que às vezes até as outras pessoas falam para você que é defeito? Pois é, essas são características que Deus deu única e exclusivamente para você, para que você desempenhasse o seu papel aqui na Terra. Todas as suas características, os seus potenciais, as suas habilidades foram dadas por Deus para que você as use aqui para desempenhar o seu papel na Terra. Você tem essa constituição porque você foi formado para exercer um ministério específico. A Bíblia diz que somos criações de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. A palavra poema vem do grego, que também é traduzido por criação manufaturada. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus. Não é um produto de uma linha de montagem em série, feito sem nenhum cuidado especial. Você é uma obra-prima original, exclusiva e criada sob medida. Deus propositadamente o formou para que você o servisse de um modo que tornasse o seu ministério singular. Ele cuidadosamente misturou o coquetel de DNA que o criou. Davi louva o Senhor por essa magnífica personalização. Tu fizeste tudo com delicadeza, as partes interiores do meu corpo, e as unistes no ventre de minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. Olha que lindo isso. O teu trabalho é maravilhoso. Salmos 139, 13, 14. Como disse Ethel Waters, Deus não cria sucata. O Senhor não apenas o moldou antes do seu nascimento, mas planejou cada dia de sua vida para favorecer o processo de formação. E ele continua: cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia houvesse passado. Salmos 139, 16. Isso significa que cada dia em sua vida é insignificante. Deus usa tudo o que acontece visando moldá-lo para o ministério e torná-lo habitado para a obra do Senhor. Oi Humberto, oi Eduardo, boa noite, bem-vindos. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons
personalidade e experiência de vida, a menos que pretendesse usá-los para a sua glória. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que você é maravilhosamente complexo. Você é uma combinação de múltiplos fatores. Para ajudar a lembrá-los de 5 desses fatores, criei um acróstico bem simples. Forma. Neste capítulo e no capítulo próximo seguinte, conheceremos esses 5 fatores e em seguida explicarei como descobrir e usar a sua forma. Como Deus dá forma para seu ministério. Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. Essa combinação sob medida de suas capacidades é a forma, em letras maiúsculas. F-O-R-M-A. F, formação espiritual. O, opções de coração. R, recursos pessoais. M, modo de ser. A, áreas de experiência. Olá, Eliane, muito bem-vinda. Então, forma, esclarecendo a sua forma espiritual. Deus dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no seu ministério. São habilidades especiais, exclusivas daqueles que creem, concebidas por Deus para que o sirvam. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito Santo não pode receber os dons que vêm do Espírito. Não podemos adquirir dons espirituais, muito menos merecê-los, por isso eles são chamados de dons. Eles são expressão da graça de Deus para conosco. Cristo generosamente repartiu os seus dons conosco. Não é você quem escolhe os dons que gostaria de ter. Olha que extraordinário, gente. É Deus quem os determina, porque é Ele que sabe do teu propósito. Confie nos dons, confie nos talentos, nas habilidades que você tem. Existe um propósito para você usá-los. É Deus que te dá para que você cumpra com os propósitos dele. É Ele quem sabe qual é o propósito da tua vida. Paulo explica, é o mesmo e único Espírito Santo quem distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. 1 Coríntios 12:11, queridos, é bíblico. Deus aprecia a diversidade e deseja que sejamos especiais. Por isso, não há dom que seja concedido a todos. E ninguém recebe dons todos os dias. Todos os dons. Se você possuísse todos os dons, você não teria necessidade de mais ninguém. E isso destruiria um dos propósitos de Deus, que é nos ensinar a nos amar uns aos outros e a depender uns dos outros. Seus dons espirituais não foram concedidos para o seu benefício, mas para o benefício de outros. Se lembra do servir? Exatamente como cristãos receberam dons para beneficiar você, você beneficia os outros e os outros beneficiam você. A Bíblia diz: um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos toda a comunidade, toda a igreja. Deus planejou dessa forma para que necessitássemos sim uns dos outros. Quando usamos os nossos dons em conjunto, todos são beneficiados. Se os outros não usarem os dons, você será frustrado. Se você não usar os seus dons, eles serão frustrados. Por isso, foi-nos dada a ordem para descobrir e desenvolver os dons espirituais. Você já parou para descobrir os seus dons espirituais? De nada vale um dom se ele não for descoberto e desenvolvido. Toda vez que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem alguns problemas. 2 problemas comuns são a inveja do dom e a projeção do dom. O primeiro ocorre quando comparamos os nossos dons com os de outros cristãos e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-nos ressentidos e ciumentos do modo em que Deus usa os outros.
queridos, quais os seus dons? Cabe a você descobri-lo. O segundo ocorre quando esperamos que alguém mais tenha os nossos dons, faça o que fomos chamados para fazer e se sinta tão entusiasmado quanto nós a respeito desse dom. A Bíblia diz: há diferentes tipos de serviço na igreja, mas é ao mesmo Senhor que estamos servindo. Os dons espirituais são às vezes exageradamente enfatizados, contribuindo para a negligência de outros fatores que Deus utiliza a fim de nos preparar para o serviço. Olha só, os dons espirituais revelam uma chave que nos permite descobrir a vontade de Deus para o nosso ministério. Uau, os nossos dons, as nossas habilidades são as nossas chaves, mas eles em particular, os nossos dons, não formam o quadro completo. Deus também formou você de 4 outras maneiras. Forma, atentando para as opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. O coração representa a fonte de todo o estímulo, o que você gosta de fazer e o que mais lhe interessa. Ainda hoje usamos a palavra nesse sentido quando dizemos: eu te amo de todo o meu coração. A Bíblia diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Provérbios 27:19. Seu coração revela o você verdadeiro. O seu coração revela o você verdadeiro. O que você verdadeiramente é e não o que os outros pensam ou o que as circunstâncias os forçam a ser. Quantas vezes a gente se molda pelas circunstâncias, não é verdade? Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que você diz, o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir como se sente e agir da forma que age. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco único, assim como todos temos impressões digitais e padrões de íris e de voz singulares. Cada coração bate de uma maneira diferente. Impressiona saber que apesar dos bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais tem um batimento cardíaco igual ao seu. Do mesmo modo, Deus concedeu a cada um de nós um compasso emocional único. Olha que promessa maravilhosa, que dispara quando pensamos em um assunto, uma atividade ou uma circunstância que nos interessa. Já aconteceu isso com você? Às vezes uma coisa que não tem nada a ver com o teu trabalho, mas uma atividade que pulsa o teu coração, que te traz aquele conforto, que te faz você se sentir bem. Aconteceu isso comigo com a leitura desse livro. Aparentemente era uma coisa nada a ver com a minha vida, fora da casinha. Mas eu senti esse batimento no meu coração, esse desejo, essa vontade. E eu me senti muito confortável. Foi aí que eu sabia que era o caminho certo. Vai ler esse livro. Eu me senti tão bem pensando sobre isso. Olha que legal, né? Então, isso são pistas sobre onde deveríamos estar seguindo. Outra palavra para o coração é paixão. Existem certos assuntos que despertam a nossa paixão, enquanto outros são indiferentes. Algumas experiências nos trazem entusiasmo e prendem a nossa atenção, enquanto outras nos desanimam ou entediam profundamente. Então elas revelam a natureza do nosso coração. Enquanto você crescia, você deve ter descoberto que se interessava intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse em sua família. E de onde vieram esses interesses? Eles vieram de Deus. Ele tinha um propósito em lhe dar esses interesses específicos. O seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão da sua capacitação para o serviço. Não ignore os seus interesses, por mais que isso não tenha nada a ver com a tua formação, não tenha nada a ver com a tua família, não tenha nada a ver com o teu meio. Você não sabe exatamente qual é o teu propósito. Confia e desenvolva essas habilidades. Tente descobrir como você pode usar
essas habilidades para a glória de Deus. Há uma única razão para que você goste de fazer essas coisas. A Bíblia nos manda continuamente servir a Deus de todo o coração. Ele quer que você o sirva apaixonadamente e não como uma obrigação. As pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam ou que não lhes despertam paixão. Olha só. Deus quer que você use os seus interesses naturais para servir a Ele e aos outros. Atentar para os impulsos internos pode indicar o ministério que Deus pretende que você desenvolva. Quais as suas paixões? Quem sabe não está aí o teu propósito? Como você sabe que está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal revelador é o seu entusiasmo. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa te motivar, te desafiar ou te inspecionar. Você faz isso com prazer. Você não precisa de recompensa, de aplauso, ou até mesmo de pagamento, porque você ama servir dessa forma. O oposto também é verdade. Quando você não sente entusiasmo com o que você faz, é facilmente desestimulado. Sabe aquela coisa que você faz e que você odeia domingo porque na segunda-feira você vai acordar para fazer aquilo? É exatamente isso. E a segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bom nisso, você é habilidoso nisso. A paixão leva à perfeição. Se você não dá importância a uma tarefa, é improvável que você se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão e não por lucro ou obrigação. Na verdade, o lucro é uma consequência de uma paixão ou de uma coisa que você faz muito bem. Quantas e quantas pessoas a gente tem de comprovação disso, né? Todos já ouvimos dizer: eu arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro, então um dia eu vou deixá-lo para fazer o que eu gosto. Gente, isso é um grande erro. Não desperdice a sua vida num trabalho que não combine com o que há no seu coração. Eu vou repetir: não desperdice a sua vida num trabalho que não combina com o que há no seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são coisas. Aquilo que é significativo é muito mais importante que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez afirmou: é melhor uma vida simples no temor do eterno que uma vida rica cheia de pepinos e abacaxis. Provérbios 15:16. Não se conforte em apenas alcançar uma vida boa, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No final das contas, ela não te satisfaz. Você pode ter muito de que viver e ainda assim não ter para que viver. Em vez disso, almeje a vida melhor, servir a Deus de acordo com o que está no seu coração. Descubra o que você gosta de fazer. Coloque isso como propósito principal da tua vida. O que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer. Que bom, João, que isso está falando com você. E é isso, é entender, descubra o que você gosta de fazer. Qual é a tua paixão, o que Deus lhe pôs no seu coração. E então faça isso para a glória do Senhor. Gente, e pense nisso, às vezes a sua paixão está totalmente fora daquilo que você faz hoje, daquilo que os seus familiares fazem hoje. O que você tem prazer em fazer? Mesmo que isso não te traga dinheiro, mesmo que as pessoas não te vejam fazendo isso constantemente, é exatamente essa habilidade a tua paixão. Esse é o ensinamento do dia de hoje. Vamos então para o nosso resumo do dia. Tema para reflexão: eu fui formado para servir a Deus, com as suas características, com as suas habilidades, que muitas vezes você vai achar que são defeitos. Mas acredite, são habilidades que Deus lhe deu para que você cumpra o seu propósito. Versículo para memorizar: Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge os seus propósitos mediante todos eles.
1 Coríntios 12:6, ou seja, a gente se completa, cada um tem uma habilidade que o outro precisa, cada um tem um dom que o outro precisa, cada um é mais desenvolvido em alguma área que o outro precisa. E a nossa pergunta para meditar: de que modo posso me ver servindo outras pessoas e gostando disso? Qual é a maneira que você tem para servir as outras pessoas, gostando disso, fazendo isso com prazer, com alegria, com paixão, com felicidade? Eu tenho certeza que existe uma habilidade aí dentro de você, um dom determinado por Deus para que você cumpra com o seu verdadeiro propósito. Tá bom? Um beijo para você que me acompanhou até aqui. Obrigada e até amanhã.